Bom dia com Jesus, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Trago aqui mais um momento de reflexão, né, para os nossos corações. Às vezes, no nosso dia a dia, né, passamos por momentos difíceis, né, de suportar. E por que eu digo assim? Porque às vezes ouvimos palavras agressivas, né? Somos desprezados por alguém, somos maltratados assim, né, por alguém, e isso fere nossos corações, né? E sentimos, né, uma tristeza no nosso coração, né? Às vezes choramos, né? Por quê? Porque somos carne e osso, né? Seres humanos, né? Temos sentimentos, né? E às vezes a pessoa que age desta maneira contra nós, às vezes ela nem percebe que está sendo usada pelo inimigo para fazer exatamente desta maneira, nos ferir, no caso, ferindo assim nossos corações, trazendo assim uma tristeza, né, no nosso viver, no nosso dia a dia, né? Mas desculpa, sustenta, na verdade, é ter a oportunidade de poder estar se alimentando das palavras do Senhor Jesus, né, no nosso dia a dia. Quando nós passamos assim a ler, se alimentar das palavras do Senhor Jesus, nós conseguimos assim suportar, né, determinadas situações, palavras, desprezos, como eu falei anteriormente, né? E conseguimos sim suportar, né, como eu falei, e passar, né, trilhando ali o caminho que é o foco que nós almejamos, desejamos, que é a vida eterna, a salvação, que é aquela promessa que o Senhor Jesus ele faz para cada um de nós, né? Então precisamos fazer o que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. Ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim, não é somente até um determinado ponto, né? E isso nos sustenta, nos fortalece, né, para que nós possamos continuar. Ele diz ainda que neste mundo iríamos ter aflições, situações complicadas, né? E ouvindo essas palavras do Senhor, né, nós sentimos assim fortalecidos para poder prosseguir e continuar a nossa caminhada. E a palavra de Deus diz que devemos e precisamos orar para todos, independente de quem deseja o nosso mal, de quem nos trata mal, né? Amigos e inimigos. E podemos também entender, dentro da palavra de Deus, que diz que a língua ela tem o poder de destruir relacionamentos também, né? Tem o poder também de abençoar, de construir, mas ela tem o poder de fazer exatamente desta maneira, de destruir relacionamentos, união, aquela paz. Ela tem esse poder, é bíblico, né? A palavra de Deus nos afirma em dizer. E aqui, eu trago aqui mais uma reflexão da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 21, alguns versículos, diz assim, né? Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e, quando padecia,
não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aqui nós temos um exemplo que nós, como servos de Deus, precisamos colocar em prática, seguir, né? Palavra fiel e verdadeira é esta. Quando o Senhor Jesus, né, era esbofeteado, né, maltratado, né, era ali muito maltratado, né? O que ele fazia? Ele não revidava, né? De maneira nenhuma. Entregava, ele entregava nas mãos daquele que julga justamente, que é Deus, né? E o que nós precisamos fazer? Como está escrito aqui a respeito do exemplo, né? Que nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Ainda que alguém possa estar nos criticando, nos acusando, nos ofendendo, nos agredindo com palavras ignorantes, né? Às vezes, a pessoa, volta a repetir, ela pode estar sendo usada justamente pelo inimigo para fazer exatamente desta maneira. E ela não está percebendo, mas ela está, né? E quem está sentindo, quem está recebendo é que sente, na verdade, né? Então, o que nós precisamos fazer? Ser perseverante até o fim, como o Senhor Jesus nos ensina, e ainda diz a palavra de Deus que tudo que acontece em nossa vida, independente de qualquer que seja a aflição, a situação difícil, complicada, não irá acontecer além daquilo que nós não possamos suportar, porque Deus ele não permite que venha a ultrapassar o limite. Deus, ele permite até um certo ponto, né? Para que nós possamos conseguir assim suportar. Ele não permite que ultrapasse o limite. Então, nós suportando assim todas as acusações, críticas, qualquer que seja a situação, e se alimentando desta palavra que é fiel e verdadeira, nós conseguimos trilhar aquele caminho que é o caminho verdadeiro, que é o Senhor Jesus, e receber do Senhor Jesus a vida eterna, a salvação, e suportar e tendo como exemplo o nosso Senhor e Salvador, como eu li agora. Mesmo sendo esbofeteado, né, maltratado, de todas as maneiras, ele só entregava nas mãos daquele que é justo, aquele que julga justamente. E é assim que nós devemos e precisamos fazer. Meus amados, eu não sei o que você tem passado, o que está passando, como você está vivendo neste exato momento, se alguém está te maltratando, usando palavras agressivas, ignorantes com você, mas que você possa estar entregando nas mãos do Senhor, que Ele está vendo tudo isso que está acontecendo com você e comigo, e ser, como o Senhor Jesus nos ensina, perseverante até o fim. Perseverante até o fim. Né? Independente de alguém estar fazendo críticas. Existem pessoas que fazem críticas porque nós estamos ministrando a palavra de Deus que é fiel e verdadeira. Existe. Existem pessoas que, infelizmente, fazem exatamente desta maneira, né? Fazem críticas porque estamos ministrando esta palavra que é fiel e verdadeira. E tantas e outras críticas existem. Mas, para que nós possamos suportar, passar por cima de todas as situações complicadas, precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e ser perseverante até o fim. É em nome do Senhor Jesus que eu trago hoje esta reflexão para o seu coração e meu coração. Receba, em nome do Senhor Jesus. Amém?